amor de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, e o versículo é o 31, que vai relatar: Jesus anuncia a sua paixão. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhe os vídeos para que outras pessoas possam ver a verdade do Evangelho sendo falado aqui, né? E também deixa aí um joinha e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo quando postado. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo é o 31, e Jesus anuncia a sua paixão. E tomando consigo os doze apóstolos, disse-lhe: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas for escrito. Sempre Jesus está enfatizando o Filho do Homem, né? O Filho do Homem, ele não se intitula de Jesus, nem de Salvador, nem de nada, né? Ele apenas diz que é o Filho do Homem, porque ele fala essa palavra, Filho do Homem, né? Porque o povo israelita, a tribo de Judá, que foi muito rebelde, de todas as outras, os anciãos, os sacerdotes, né, que obedeciam à lei de Moisés, o povo que era uma herança de Deus, se bandearam para a legião do mal, né, a legião do mal, e abandonaram o templo de Deus, a lei de Moisés, e estão seguindo pelos homens, né, porque lá em assim: maldito o homem que confia no homem. Deus falou essas coisas. Por que Deus falou essas coisas? Porque o povo de Deus passaram a acreditar no que o homem falava para eles nesse tempo aí, antes de Cristo chegar, e não seguiram a lei de Moisés nem os mandamentos, né? E foram para a legião, crendo na palavra do homem e não na palavra de Deus. Isso também serve para os dias de hoje, né? Muita gente está crendo na palavra do homem e não na palavra de Deus. Por isso que eles se intitulam pastor, fazem teologia diabólica para enganar o povo, criam suas próprias igrejas, seus templos, para enganar o povo, né? É isso que acontece no dia de hoje. Por isso que o povo de Deus, até o próprio de Deus, está acreditando na palavra do homem, não na doutrina de Cristo, nem no mandamento de Cristo. Vamos ler esse relato. E tomando consigo os 12 Cristo, né, e disse: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas for escrito, né? O Filho do Homem, porque Deus enviou para esse povo, para resgatá-lo, porque os profetas não deram jeito. Isaías não teve jeito, Jeremias não deu jeito, Zacarias não deu jeito, e por último, né, o favorito dos falsos pastores de hoje nas falsas igrejas, que é Malaquias, que está até repreendendo eles, que estão pegando o dízimo do povo e ficando para si, pegando os bois, os bodes, os carneiros, e colocando nas suas fazendas, né? E não dando de comer aos órfãos, às viúvas, os estrangeiros e os sacerdotes, porque os próprios sacerdotes estão na legião do mal e deixaram de fazer os que Deus manda. Por isso que Malaquias está repreendendo eles, né? Ele diz: vem para a casa do Senhor e traz os dízimos, né, para a casa do tesouro, na casa de Deus, né? Mas eles não estão mais lá. Estão pegando os dízimos do povo porque criaram suas igrejas, seus templos falsificados para os deuses de estátua, né? Esses deuses também evoluíram para o dia de hoje, e nos dias de hoje se chama de santo, né, criado pela mão do homem. É santa fulano de tal, santo fulano de tal, cria seus templos com o nome deles, mas isso tudo é falsificado, né? Porque foi o homem que inventou. O homem inventou São Jerônimo, Santo Antônio, São Nicolau, São não sei o quê.
Santa Aparecida, Santa não sei de quê, Santa não sei, tudo isso é abominação a Deus, porque foi o homem que inventou, não foi Deus que inventou essas coisas, mas o homem, com doutrina do homem, né, mandamento do homem, enganando o povo, né, isso já vem desde aí, que desse tempo de Isaías, Jeremias, Malaquias e, por último, o favorito dos pastores de hoje, que é Malaquias, né? Estão reclamando, Malaquias veio falar através de Deus dessas coisas que eles estão praticando nesses tempos que eles criaram. Né? Então, dando sequência, pois há de ser entregue, né, ao gentio. Né? E Cristo vai ser entregue ao gentio. Por que gentio? Porque o povo que era de Deus, né, os que seguiam a lei de Moisés, os mandamentos de Deus, da lei de Moisés, a antiga lei, porque nós estamos na lei de Cristo, né? A antiga lei que foi passada, né, ela só vigorou até João Batista, de lá para cá não tem mais lei de Moisés. Depois que João Batista veio introduzir Cristo, o batismo de arrependimento, a lei de Moisés parou ali, não tem mais lei de Moisés, né? Só os gananciosos que não querem entender isso. Aí então, parou a lei de Moisés e está introduzindo a lei de Cristo. E como esse povo que era de Deus, os israelitas, os sacerdotes, os anciãos, a tribo de Judá, toda rebelde, e as outras, né, se tornaram todos gentios, porque os gentios não são os apartados de Deus. Né? É o que Deus tenta resgatar, são os gentios. Então é eles que vai entregar Cristo para ser escarnecido, injuriado e cuspido. São injuriados pelo próprio povo, que era a herança de Deus. Né? Os israelitas e das tribos vão injuriar Cristo e vão prender ele, vão matá-lo, crucificá-lo. Eles próprios, que eram de Deus, né? Que estão na legião do mal. Né? E havendo açoitado, o matarão e ao terceiro dia ressuscitará. Né? Isso é o que Cristo está falando para seus apóstolos. E eles nada disso entendiam, né? Nem os apóstolos estavam entendendo o que ia acontecer. Cristo estava dizendo que ele ia morrer, ia ser açoitado, ia ser injuriado, ia ser cuspido, ia ser morto, mas os apóstolos não estão entendendo nada que Cristo estava falando dele, né? E esta palavra lhe era encoberta, não percebendo o que se lhe dizia. O apóstolo não entendeu. Não. Cristo falou para ele essas coisas, que ele ia ser açoitado, ia ser morto, o terceiro dia ia ressuscitar, mas os apóstolos não. O próprio, né, povo de Deus fez essas coisas com ele. Né? O próprio povo fez essas coisas. Né? Por isso que vão matar o próprio povo de Deus, que está escrito, Cristo veio para os seus e os seus não aceitaram. Que é esse seu? É o povo israelita, o povo das tribos, os sacerdotes, os anciãos que ensinavam o povo israelita. Né? É que é a herança de Deus. Cristo, por isso que está escrito, eu vou ler. Aliás, eu li isso lá em Mateus, né? Que Cristo veio para os seus e os seus o rejeitaram. Está lá em Mateus isso. Né? Eles rejeitaram a Cristo, o próprio povo dele, né? Que se bandearam para a legião do mal. Né? Foi isso que aconteceu. Né? Foi isso que aconteceu. Né? Então, é isso que vão o próprio povo de Deus, é quem vai. O próprio povo de Deus não, os que eram de Deus. É quem vai fazer essas coisas com Cristo. Vai fazer isso, né? Vão injuriar, falar mal dele, etc, e etc, né? E não vai, eles não vão aceitar Cristo. Por isso que eles são apartados de Cristo, né? Tem gente que faz guarda sábado, né? Guarda sábado, cobra dízimo,
não come camarão, não come carne de porco. Esse povo são apartados de Cristo, né? Porque essa lei que eles querem seguir não existe mais para os dias de hoje. O que existe para os dias de hoje é a lei de Cristo. A lei de Moisés parou lá em João Batista. Quando João Batista passou a introduzir o batismo de arrependimento, a lei de Moisés cenou ali, parou. Ainda vou ler mais versículos que vai constar essa verdade, né? Mas o povo ganancioso não quer saber disso, né? Então querem cobrar o dízimo, né? Querem cobrar o dízimo dentro das falsas igrejas, esses falsos pastores. E cadê? Cobra o dízimo, né? Aí querem guardar, tem igreja que guarda sábado, não come carne de porco, etc. E o resto das coisas não fazem não, é? E os holocaustos, matar os bodes para expiação dos pecados, né? Dos que traem, dos que adulteram, dos que roubam, etc. E os carneiros, o sangue dos carneiros no altar, queimar a gordura no altar, né? Os bois que matam lá no altar, derramam o sangue, cadê? Eles fazem isso. Então, lá na própria lei de Moisés, está dizendo que não tire um tio nem acrescente da lei que Deus deu a ele. E como eles não fazem o resto, só querem fazer o que é viável para eles, né? Cristo, lá em Mateus já diz, todos os alimentos são puros, mas eles não querem comer carne de porco, não querem comer peixe com couro, não querem comer camarão. Cristo veio, é o Senhor do sábado, né? Os fariseus ficavam lá indignados porque ele estava fazendo coisa no dia de sábado, mas tem gente que quer guardar sábado. E guarda sábado, tudinho, essas outras coisas. E os holocaustos, por que não faz? Não é para fazer tudo completinho, né? Então, esse povo são apartados de Cristo. Vou ler isso para vocês ainda, né? São apartados. Então, vai ser cuspido, injuriado, tal, ao terceiro dia ressuscitará. E ele nada disso entendia, os apóstolos não entendiam, né? E capítulo 18, né, ainda o capítulo 18, o versículo é o 35 e vai falar a respeito do cego de Jericó, né? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto, né, do caminho, né, mendigando. E ouvindo, né, passar a multidão, perguntou que era aquilo. Esse cego estava lá pedindo esmola, viu a multidão quando Cristo estava passando lá, e ele perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus Nazareno passava, né? Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o cego, né? E, né? E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, né, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? Perguntou ao cego. Cristo perguntou: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja, né? Porque ele era cego, né? E Jesus disse: Vê, né? Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. Mas não é te salvou, é te curou, né? Mas salvou também porque ele creu em Cristo, né? Então, curou e salvou ao mesmo tempo. E logo viu, né? E seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvor a Deus, né? Porque depois, antes de Cristo vir, esse povo que está seguindo Cristo não creia em Deus, né? Mesmo com muitos milagres, mesmo o que estava sendo pregado na lei de Moisés, mesmo que aquele povo que era enviado por Deus fazia algum milagre, né, para eles crer mais em Deus, eles não cessaram, né, de acreditar. Só alguns, uns 10% que ainda estavam seguindo, né? E essa multidão que estava seguindo
são gente que começou a crer em Deus novamente. Até os próprios deles, né, que estavam apartados, voltaram a seguir. Mas quando Jesus está próximo a ser crucificado, eles abandonam Cristo novamente. Eles abandonam, porque Cristo vai morrer, eles não querem acreditar que Cristo tem um poder. Eles não querem acreditar que Cristo tem um poder, que tem alguns, porque ele não se salva, né? Se diz filho de Deus, porque ele próprio não se salva, né? Então esse povo vai ser apartado de Deus, não vai ter a crença que está tendo agora, mesmo vendo todos esses milagres que Cristo anda fazendo, né? Não é todos, mas muitos vão voltar para o seu lugar, não acreditando em Cristo, porque ele vai morrer, né? E eles queriam que Cristo, né, tivesse pregado lá na cruz e ele tivesse o poder de descer lá da cruz. Eles queriam que Cristo fizesse isso. Mas Cristo veio morrer, Deus enviou seu Filho para morrer para o povo israelita, né? Para as tribos, para os anciãos que estavam com ele, os sacerdotes, os gentios que estavam com o povo israelita, né? Para mostrar o poder de Deus para esse povo voltarem para Deus, os que estavam afastados. Mas mesmo assim, eles não querem acreditar em Deus, como eu li no vídeo anterior, né? Que eles não injuriavam, né? Vão injuriar aqui também, eles falam que injuria, né? O próprio povo de Deus estão injuriando de Cristo, dizendo que ele não é o filho de Deus, não é. Mas na frente, quando está prestes, ele diz: se tu és filho de Deus, né? Como o diabo tentou ele lá, por que tu não se salva, né? E também o povo, porque o próprio Cristo vai deixar-se ser crucificado, né? Então a fé dele não vai permanecer, né? No capítulo 19, a sequência aqui, né? O capítulo é o 19, porque a internet está lenta, o computador também não está ajudando. O capítulo é o 19, Zaqueu vai falar a respeito, o capítulo 19 de Lucas, Zaqueu, o publicano, né? E tendo Jesus entrado em Jericó, né, que ele curou o cego e agora vai entrando em Jericó, e o cego também estava às portas de Jericó. E Jesus vai entrando em Jericó e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, né? E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, ele era tipo um anão, né? E o povo alto, ele no meio do povo não ia ver, então ele era de pequena estatura, e correndo adiante subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Jesus ia passar lá no pé da figueira, e então ele em cima da figueira podia ver Jesus, porque ele era tipo um anão, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, né, Cristo não precisou nem ele dizer que estava em cima do pé da figueira, porque Jesus, com o poder de Deus, já percebeu ele em cima da figueira e convidou ele se convidou para ir para a casa do próprio, né? Ele diz: convém pousar em tua casa, né? Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E ele sabia que Zaqueu estava ali, e ainda mais disse: eu vou para a tua casa repousar lá, né? Ter descanso. E apresentando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam de Cristo, né? Murmuravam porque Zaqueu era um publicano, né? E não seguia, né? Não tava... Cristo veio para todos, né? E o povo começaram a murmurar dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Cristo veio para
resgatar os pecadores, né? O povo começaram a murmurar, vai entrar na casa de um pecador, mas ele está com a fé de um grão de mostarda, né, Zaqueu, né? Porque senão ele não tinha criado esse propósito de ver Cristo, né? E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres, né, metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele já foi dizendo os tipos de pecado que cometia, né? Se ele enganasse alguém, ele pagava, porque na lei de Moisés era assim, quando você roubava uma pessoa, a pessoa tinha que devolver e dar a porcentagem, né? Na lei de Moisés era assim. E ele também está se acusando aqui que defraudava, né? Você está dizendo, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele dá 4 vezes mais quando ele defrauda alguém. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porque está na casa desse Zaqueu, pois também este é filho de Abraão. Jesus considerou ele filho de Abraão, que Abraão é o que deu continuidade à legião do bem, até esse povo se rebelar contra Deus, né? Mas Deus enviou Cristo para resgatá-lo e está resgatando esse Zaqueu, né? Porque o filho do homem, vai novamente o filho do homem, porque Deus enviou ele para esse povo, Cristo, para esse povo e se tornar como filho do homem, como gente, como nós, né? Para se tornar como gente. Por isso que ele sempre se diz filho do homem. Veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, Deus enviou seu filho em espírito para se tornar carne, se tornar homem, como nós aqui na carne, para resgatar o povo que estava perdido. Que povo era perdido? O povo israelita, o povo da tribo de Judá, muito rebelde, as outras tribos e os gentios. Esse povo que abandonaram Deus, abandonaram a lei de Moisés, foram na conversa dos homens, abandonaram o templo de Deus, foram para os templos falsificados dos deuses, das estátuas, né? Abandonaram. E os profetas que Deus enviava para esse povo não conseguiu resgatá-lo. Por isso que Deus enviou seu filho para se tornar filho do homem, para salvar, para buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido? Os israelitas, o povo de todas as outras tribos e os gentios que andavam com eles, porque se bandearam para a legião do mal, abandonando a lei de Moisés e o templo. E esse povo que se bandearam para lá era a herança de Deus. Se você ler de Êxodo para cá, até chegar Malaquias, vocês vão ver essas coisas. Cristo sempre tentando resgatar seu povo que ia para a legião do mal e abandonava a legião de Deus. A legião de Deus veio de Abraão até esse tempo aí. É a legião de Deus. E essa legião cresceu, multiplicou, que Abraão, Deus disse a Abraão, tua descendência vai ser como a areia do mar, né? Grandíssima, mas toda essa grandeza se perderam. Não todos, mas 90% se perderam. Foram para a legião do mal. Por isso que Deus envia seu filho para se tornar filho do homem, para tentar resgatá-lo, porque os últimos profetas não conseguiram. Isaías, Jeremias, Zacarias e Malaquias são os últimos que tentou resgatar e não conseguiu. Por isso Deus já sabia. Isaías falou, Jeremias falou, Zacarias falou. Tem relato dele que vai mandar Cristo
para que eles acreditem, e eles não estão acreditando. Não. Né? Alguns, não todos, não vai conseguir. Cristo está escrito. Cristo veio para os seus e os seus o rejeitaram. Né? E ele veio para salvar, né, como está aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido, estou repetindo novamente para que você entenda. O povo israelita, o povo da tribo de Judá, muito rebelde, e as outras tribos, os sacerdotes, os anciãos, todos eles se bandearam para a legião do mal, criaram seus templos, puseram seus deuses lá, estão pegando os dízimos, né? Estão cobrando dízimo lá nos templos deles e desviando, não levando, abandonaram a casa de Deus. E por isso que Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque vocês me roubaram, estão me roubando. Né? Os sacerdotes, os próprios sacerdotes de Deus estão roubando os dízimos, né? Pegando os bodes, as ovelhas, os bois, que é de dízimo, estão fazendo fazendas para eles. E os legumes estão negociando, né? E não estão alimentando nem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, que são povo que não tiveram direito à terra para plantar. É isso que aconteceu. Cristo veio para esse povo, porque estão perdidos, eles estão sendo perdidos, porque eles estão na legião do mal, estão em pecado, estão julgando o certo pelo errado, né? Estão adulterando, estão matando, estão mentindo, estão roubando, estão fazendo de tudo, o povo que era de Deus, né? Que seguia a lei de Moisés. Por isso que Deus enviou seu Filho para esse povo, né? E esse povo é quem vai mandar crucificá-lo. Esse mesmo povo que Cristo veio salvar, que estava perdido, né? Veio buscar e salvar, eles mesmos é quem vai mandar crucificar a Cristo. Porque o sacerdote do rei, né, instruir para fazer essas coisas. O povo vai rejeitá-lo. O próprio povo, na hora da escolha lá, rejeita ele. É o próprio povo de Deus. É o próprio povo que seguia a lei de Moisés. Por isso que está escrito: Cristo veio para os seus e eles o rejeitaram. É na hora lá do julgamento que eles vão rejeitar a Cristo e vão deixar que ele seja crucificado. No capítulo 19 de Lucas, o versículo é o 11, e é uma parábola, a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Né? Vamos ler. Capítulo 19 de Lucas, versículo 11, a parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu, Cristo, né? E contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, estava caminhando para Jerusalém, que ele vai ser crucificado lá, né? E cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus, né? Disse, pois, Cristo, né, contando para a multidão, seguindo ele, os apóstolos, né, que ele está indo para Jerusalém para ser crucificado, para o povo resgatar, rejeitar ele lá. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, isso também já li em Mateus e Marcos, remota, a fim de tornar para si um reino e voltar depois. Isso está lá em Mateus, também em Marcos, né? E aqui também, todos esses 3 livros relatam quase tudo tudo a mesma coisa. É os mesmos relatos, né? Mateus é a mesma coisa daqui, Marcos também é a mesma coisa, todos os 3, Mateus, Marcos e Lucas, é a mesma repercussão. Agora tem algumas diferenças na tradução, né? Mas são as mesmas coisas. Então, esse também aqui, também eu li lá em Mateus e Marcos. Disse-lhe, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim
de tomar para si um reino e voltar depois. Ele ia tomar um reino, ele foi para uma terra distante, deixou as suas e foi tomar um reino para ele, né? E depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, né? E disse, lá não é Minas, na outra parábola, ele deu 5 a um, deu 5 dinheiro a um, deu 2 a outro e 1 a outro, né? Lá não é 10, lá é 3 só, 3 servos, né? Mateus é 3 servos, é diferente daqui, aqui é 10, lá é 3. Ele foi, viajou e deu 5 dinheiro para um, deu outro tanto para um, e o outro é o último que deu um, que foi o que enterrou e não deixou render. E os outros, quando o patrão chegou, tinha rendido. O que deu 5 tinha 10, o outro também tinha o dobro, e o último que deu um não tinha nada. Ele pegou, enterrou o dinheiro e não botou para render, né? Isso é a mesma, aqui é com 10 servos, né? Chamou os seus 10 servos, né? Deu-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Aqui o próprio homem está mandando negociar. Lá na outra parábola dos três, onde ele distribui o dinheiro para os servos, ele não manda negociar, ele dá lá, né, aos servos, né? Os servos é quem tem a inteligência de botar para render. Quando ele volta, o que deu 5 tem 10, o outro também tem o dobro, e o último que deu 1 é que não rendeu nada, porque ele enterrou e deixou lá parado sem render. Aqui pelo menos o patrão está mandando, diz a ele, negociar até que eu venha, né? Ele está dando para os seus servos, mas está mandando eles negociar, né? Lá no outro ele não manda negociar, ele simplesmente dá, né? Simplesmente ele dá o dinheiro. Mas os seus concidadãos odiavam-no, né? E mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós, né? E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, ele foi para alcançar um reino distante, ele foi, né? E voltando, tomando o reino, disse que ele chamasse aquele servo a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado, né? Negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas, né? Como o de lá, né? Rendeu o dobro, né? Veio primeiro, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas, né? Também, este disse também, se tu também sobre 5 cidades, né? Se tu também 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, né? Porque lá eles falavam em dinheiro, aqui é dinheiro também, mas eles estão falando de mina, né? Esse guardou num lenço e deixou para lá, é como está falando de 3 pessoas, né? Ele aqui foi 10, mas está falando de 3, né? Um deu o dobro, né? O outro também, e esse outro deu o mesmo que recebeu, não rendeu nada, ele está entregando o que recebeu, né? Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Esse último está dizendo que ele toma o que não é dele, né? E
as cegas que não, ele semeia, ele pega. Né? Ele não planta, mas toma de volta, toma para ele. Porém, ele lhe diz: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que temo o que não pus e cego o que não sameei. Né? Falou para ele: por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com o juro? Essa, em termos diferentes, parábola, né? Ela está escrita em termos diferentes, mas é a mesma lá de Mateus, de Marcos, é a mesma. Cada uma em termos diferentes, né? Mas é a mesma. Né? Então, ele está falando que o primeiro servo deu em dobro, o segundo também, e o terceiro deu apenas o que tinha recebido. Ele não progrediu, né? E disse ele: Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que a qualquer que tivesse ele há dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Isso é a mesma coisa das outras palavras. Será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Né? Então, o que é que quer dizer isso, essa parábola? Né? É que o servo bom, né, ele está se referindo a Cristo mesmo, né? Está se referindo a Deus. Aquela palavra, aquele dinheiro se refere à palavra de Deus, né? Que Cristo está dando para esse povo, né? Cristo está dando a sua doutrina, né? Cristo está dando a sua doutrina para esse povo, para que ele mostre a doutrina dele para outros. Para quê? Para que esse povo venha se converter também, né? Já que eles estão seguindo a Cristo, né? É a suposição, é a enigmática, né? É a enigmática dessa parábola. Esse homem que foi buscar outro reino é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Ele está buscando o reino de Deus. Que vai receber a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, que é de Deus, para ele possa ensinar as pessoas, né, a palavra, a doutrina de Cristo, os mandamentos, para que quando ele vier novamente, esse povo que recebeu a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, tenha conseguido várias pessoas, né? Se cada um, vamos supor, recebeu 5 palavrinhas fiel de Deus e ele tentou converter 5 pessoas, né? Ele dobrou, né? Ele conseguiu, com essas 5 palavras, converter 5 pessoas para Cristo, né? E muito mais. Eu, por exemplo, né, que estou recebendo a doutrina de Cristo, se eu conseguir pelo menos uma pessoa que eu recebi, né? Eu só sou um, né? Eu só sou um. Recebi a verdadeira doutrina, recebi o verdadeiro mandamento. Se eu conseguir, né,
converter uma pessoa, né? É isso aí que vai acontecer, né? É isso que vai acontecer, pois eu vos digo que a qualquer que tiver lhe será dado, né? Mas o que aquele que recebeu, né, que foi o último, recebeu e guardou, não fez nada. Aquele que recebe a palavra de Deus, não coloca no seu coração, né? Ele está recebendo, mas não coloca no seu coração. Para ele tanto faz, como tanto fez. Ele mesmo tendo essa palavra, no dia de chegar, no dia quando Cristo vier, que é isso, que esse enigma está dizendo, quando Cristo vir, né, para ver o que essas pessoas que receberam a verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro mandamento, e ele não se manifestou para os que estavam no pecado, para resgatá-los, não fez nada, ele mesmo tendo essa palavra, ele não vai receber o reino, ele não vai receber a salvação, será tirada, né? Será tirado. Aqui ele recebeu o dinheiro, não fez nada, guardou, não lembro, deixou para lá. E ele mesmo tendo, será tirado, porque ele colocou a doutrina para frente para tentar resgatar algum que estivesse em pecado, né? Não tentou converter a ninguém. É isso, essa palavra, esse enigma aí, é isso, desse Senhor. O Senhor, esse patrão aí, é Cristo, é Deus, que está deixando a sua doutrina, os seus mandamentos, e cada pessoa que está recebendo esse mandamento tem o dever de converter aqueles que estão no erro, converter para a legião do bem, tirá-los da legião do mal, para que se salve. Desde de Mateus, é isso que significa esse enigma dessa parábola. E quanto, né, aqueles meus inimigos, são os outros, né, que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-o aqui e matai-o diante de mim. Então, os que não querem nem saber de Cristo, né? Que é tá falando desse rei aí, que mandou ele, eles não querem obedecer a ele, não querem saber dele, não querem nada. Então, ele está dizendo, trazei a mim, porque vou matar. Que morte vai ser essa? Vou matar diante de mim. No último dia, no dia do julgamento, vai estar todo mundo diante de Cristo, né? Esses aí que não quiseram, esses que preferem a legião do mal, né? E quanto àqueles meus inimigos, os inimigos de Deus, são os que pecam, que não querem saber de Deus de forma alguma. Eles só querem a legião do mal, a legião de Satanás, né? Eles não querem saber de Deus a forma nenhuma. Você vai pregar para eles, eles não querem nem saber. Eles ouvem, entram aqui e saem aqui, não querem saber. No último dia, no dia do julgamento, o que é que Cristo está dizendo? Trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Quer dizer, eles vão ser mortos espiritualmente. Eles vão morrer para Deus. Esse povo vai morrer para Cristo, porque eles não querem saber de Deus, nem de Cristo, nem da sua doutrina, nem do seu mandamento. Então vai morrer esse povo, né? É esse o enigma está desvendado, tá? No capítulo ainda 19 de Lucas, o versículo é o 28. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Tudo já foi lido em Mateus e Marcos, e agora estou repetindo essas coisas novamente aqui. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu o quê? Chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está de fronte, e
Aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. Também está lá em Mateus, né? Trazei-o. Lá tem, em Marcos é um jumento e uma jumenta, né? Em Mateus é o jumentinho. Aqui também é o jumentinho, né? E se alguém vos perguntar por que o soltai, assim lhes direi, porque o Senhor o admiste, né? Porque o Senhor admiste. E indo os que havia sido mandado, acharam como lhe disseram, porque Deus, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Ele sabia que existia esse jumento lá, à sua espera, né? Por isso que ele mandou os dois ir buscá-lo. E quando soltaram o jumento, seus donos lhe disseram, por que soltai o jumento? E ele respondeu, o Senhor o admiste. E o trouxeram a Jesus, e lançando sobre o jumento as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto, né? O povo sabia de tudo quanto Cristo estava fazendo e pregando, né? E dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória, né, nas alturas. E disseram, de entre a multidão, alguns dos fariseus, do povo, né, que eram de Deus e não é mais, mestre, repreende os teus discípulos, né, ele dizendo. E respondendo ele, disse-lhe, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão, né? E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. O povo não estava entendendo o que ia acontecer, nem seus discípulos, né? Ele tendo falado que ia ser morto, ia ser injuriado, ia ser negado, né? Tudo isso o povo não estava entendendo. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Isso é Cristo falando dizendo que depois dele Jerusalém vai ser destruída, né? Vai ser destruída o templo de Deus, né? E vão destruir o templo de Deus, Cristo, e o próprio templo de Deus, e que é feito de pedra, o que foi reconstruído, né? Ele está dizendo que não ficará ali pedra sobre pedra. Por que não vai ficar pedra sobre pedra? Porque o povo da legião do mal vai introduzir outros templos, outras igrejas, outros mandamentos, outras doutrinas já está existindo nessa época, já está existindo. Isaías falou, né, em 56:11, que tem pastores, cães gulosos, né, que é os que estão pegando o dízimo do povo e roubando a Deus, né, lá nem por tempo eles estão indo.
capítulo 19 de Lucas, o versículo 45, a purificação do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, né? Porque nessa época aí o povo não estava mais seguindo a lei de Moisés, não estava fazendo mais o que era. Eles estavam nos outros templos que o povo inventava dos deuses, né? E o templo que era de Deus se tornou em um mercado. O povo não estava indo lá mais adorar a Deus, nem nada. Fizeram do templo um mercado, né? Na época, né? Onde compravam e se vendia e negociavam. Mas Cristo viu o seu templo lá, o templo que era, né, de Deus, e foi lá e expulsou a todo lá, né? Porque todo mundo entrando ele no templo começou a expulsar o povo, né? Porque esse templo tinha se transformado em um mercado, por ser grande, né? Ser espaçoso, o povo, já que não estava congregando lá, transformaram ele em um mercado, né? E o povo vendia, comprava, tudo lá. E Jesus, vendo o templo lá em Jerusalém, foi lá e expulsou esse povo, né? Que estava fazendo essas coisas. Dizendo, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Porque Cristo está falando isso? Porque eles não estavam mais, era o templo de Deus, eles não estavam mais pregando o culto lá, ensinando. Se ensinava era muito pouquíssimo, né? Eles transformaram esse templo num mercado, como eu estava falando, em um mercado, né? E o povo lá, né, além de vender, comprar, também roubavam lá, né? Como ele está dizendo que tem salteadores, né? Nesse tempo lá, os sacerdotes também pegavam o dízimo do povo, que é esse salteador, pegavam o dízimo do povo, em vez de alimentar as viúvas, os órfãos, os sacerdotes e os estrangeiros, eles pegavam o dízimo e estavam se enriquecendo com ele, porque não estava mais seguindo a lei de Moisés, né? Esse povo aí. Por isso que Cristo está aí, né? Deus enviou Cristo para esse povo, para tentar resgatá-lo, e mesmo assim não vai conseguir também. Como os outros profetas, Jeremias, Malaquias e Zacarias não conseguiram. E nem Cristo também vai conseguir, né? Nem Cristo vai resgatar esse povo. Ele não vai. Eles vão, o povo que Cristo veio resgatar, vai entregar ele para ser crucificado, né? E todos os dias, depois que expulsou, aí criou a moral no templo, porque Cristo aí tomou conta, expulsou os mercadores, porque o templo tinha se transformado em um mercado público, né? Mas Cristo, quando chegou, né, ficou ensinando lá todos os dias, né? E todos os dias ensinava no templo. Falando. E expulsou tudo. Templo, Cristo ensinava no templo todos os dias. Mas, né? Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Deus enviou Cristo para esse próprio povo aí, né? Porque esses próprios sacerdotes que era de Deus, que seguia a lei de Moisés, as tribos, esses próprios povos aí, esses profetas que deu, esses últimos que vieram para resgatar, não conseguiram não. Não conseguiram resgatar. Isaías não conseguiu, Jeremias não conseguiu, Zacarias não conseguiu, nem Malaquias, porque nesse tempo esse sacerdote aí estava pegando o dízimo da casa do tesouro. O povo estava levando o dízimo e outra coisa, né? E porque os homens botaram na cabeça dele outras coisas e eles deixaram de seguir a Deus, foram para a legião do mal
e estava pegando o dízimo do povo ilicitamente, fazendo o que bem queria e não alimentando nem os sacerdotes que eram de Deus, né? Estava fazendo outras coisas. E por isso, Cristo ensinava no templo todos os dias, presta atenção, né? Ensinava no templo todos os dias. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. O povo de Deus mesmo, os que Cristo veio resgatar, procuravam matá-lo. Por isso, Deus enviou Cristo para eles, né? Para resgatar eles, mas não teve sucesso. Não teve. Eles não quiseram, né? Não quiseram. Procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando, né? E não achava meio de fazer, né? Que eles queriam matar, né? O próprio povo, mas os que estavam seguindo a Cristo, né? Estavam acreditando, meio acreditando, porque não é todo que vai, nem os próprios apóstolos vai negar ele. Estão seguindo meia pataca. Não estão seguindo a original mesmo. Estão seguindo porque está vendo todas essas maravilhas, estão acreditando. Mas no último momento eles vão abandonar Cristo, né? Vai abandonar, né? Então está dizendo, e não achavam meio de fazer, porque todo o povo pendia a ele, escutando. Aqueles que estavam seguindo ele, né? Escutavam, né? Estavam escutando Cristo. Aí ele não tinha brecha de pegar ele para matá-lo, para matar Cristo. Lá dentro. Né? Agora, paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos, né? Com muita paz, saúde. Espero que vocês tenham entendido essa leitura, né? Que Deus abençoe a todos. Mandamento de homem, nem doutrina de homem, nem nas falsas igrejas, para que vocês não percam a salvação, não acreditando nesses falsos pastores que fazem teologia diabólica para enganar vocês. Presta atenção no que está escrito na Bíblia. Leiam a Bíblia, não vá para a igreja falsificar a Bíblia debaixo do braço sem vocês verificar o que o pastor está falando para vocês. Leia a Bíblia, não só coma versículo não. Leia a Bíblia completa para vocês entenderem o que está escrito, o que Deus está mandando, o que Cristo está mandando. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, né, de quando postado. Voltarei com o próximo vídeo, né, no capítulo 20 de Lucas, né, que vai falar o batismo de João, né? O batismo de João. Esse é o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. E tenham dito.